Olá, boa noite. Boas-vindas todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui. Já tive aqui no webinar na segunda-feira, estou aqui de novo. E eu já vi que tem algumas pessoas que estavam segunda, olha, são nossos participantes fiéis aí, né? Mas enfim, gente, hoje então temos mais um webinar temático. Eu sou Adriana Zilberman, sou uma das diretoras do CEF, sou professora e supervisora também em alguns cursos, principalmente de sistêmica. Peraí, ops. E, e vou então hoje estar aqui também junto com vocês apresentando os nossos ilustres palestrantes, participantes aqui. Então, primeiro eu quero falar, né, da minha honra e alegria de poder apresentar três pessoas três colegas, né, que eu admiro muito, que são profissionais muito competentes e que vêm se dedicando à sistêmica há muito tempo, né? Antes de apresentá-los, eu queria dizer para vocês que quem estiver aqui no final do webinar vai ter uma surpresa, vão ter sorteios. Então, gente, fiquem até o final que vai valer muito a pena, né? Então, e qualquer dúvida vocês podem colocar ali no chat. Então, hoje nós teremos então o grande prazer de ouvir três pessoas que têm uma larga experiência dentro da teoria sistêmica, que além de conhecimento da clínica, também tem conhecimento teórico. Os três são professores, então a Eduarda Rosa, o Christopher Batista da Costa e a Maria Elisa Vilk. Os três são professores no curso de pós-graduação em sistêmica e no aperfeiçoamento em sistêmica do CEF há muitos anos. A Maria Elisa é a coordenadora do pós e do aperfeiçoamento, então uma parceria aí de décadas, né, Maria Elisa? Verdade. Ah, muito legal, assim. Muito legal. O Christopher foi diretor, foi coordenador do curso de psicologia também por 6 anos, então também um grande parceiro. E a Dudinha, querida, né, que é também uma professora, supervisora e uma colega muito querida, muito competente. Então, vocês vão ter aqui realmente, né, a oportunidade de aprender com três pessoas muito, muito especiais. Aproveitem muito. Eles vão falar especificamente sobre intervenções, as questões práticas de como a gente pode utilizar a teoria sistêmica para compreensão e para intervenção com os nossos clientes. Então, sem dúvida, uma experiência de muita aprendizagem, muito valiosa. Aproveitem muito, agradeço já de antemão aqui a esse trio maravilhoso por poder, né, estar aqui hoje compartilhando com a gente a aprendizagem e agradecer a todos que estão aqui e também a nossa equipe de bastidores maravilhosos que estão aqui nos acompanhando, Marcelo, Léo e deve ter mais gente aqui. Então, gente, vamos lá, podem Muito bem. iniciar. Tá joia. Gente, boa noite. Vou começar contando para vocês como nós pensamos em aproveitar hoje esse momento tão especial com todos vocês que vieram pensar junto e refletir sobre o seguinte. A ideia é que a gente vá fazer um raciocínio baseado num caso clínico fictício que nós pensamos juntos e verificamos que as características desse caso clínico de família que a gente vai apresentar atualmente está sendo muito comum, até porque as crianças muitas vezes são o porta-voz de um sintoma que muitas vezes então é isso que traz a família para atendimento. Então a ideia é que eu vou ler esse caso clínico.
Depois, nós os três vamos partilhar com vocês alguns raciocínios sistêmicos que vão ilustrar, inclusive, a forma como a gente trabalha em supervisão no curso de pós-graduação, com essa ideia da equipe podendo refletir juntas, trazendo hipóteses, trazendo visões, como isso poderia também nos auxiliar na prática clínica. Pensamos em deixar 10 minutos finais, assim, para as perguntas de vocês, então peço que vocês possam partilhar conosco no chat perguntas, e aí a gente vai escolher algumas para trazer vocês para esse diálogo conosco, tá? Então, peço que vocês escutem o caso que eu vou ler, não como quem escuta uma história, mas como quem, de certa forma, está atento, tentando perceber as relações, tentando entender a dinâmica daquela família, a dinâmica do casal, a dinâmica do casal enquanto conjugalidade e a dinâmica do casal enquanto parentalidade. Então, não escutem como quem escuta uma história, mas como quem está pensando junto conosco, tá? Vou até pedir que quem tem aí perto um caderno, um lugar para escrever, de repente já começa a anotar algumas características que vai ficar gostoso de depois a gente retomar e vocês terem esses detalhamentos perto de vocês, tá? Então, Maria vou pegar... Elisa, Fala. eu acho que o pessoal está falando que as câmeras não foram habilitadas. Talvez o pessoal Uhum. desativou o microfone, mas desativou também as câmeras. Eu acho que o Sim, pessoal quer abrir a eu câmera para a gente tô, ver. eu tô vendo isso, Cris. Eu Maravilha, já vi porque aqui, eu tô providenciando, eu tô falando aqui com Queria, o pessoal. queria aproveitar Obrigada. também, se o pessoal puder me tirar do co-host, porque tá vindo solicitação de aprovar para o pessoal entrar Não e dá, tá Duda, tapando a senão cara da. tu vai ficar sem microfone. Tu pode puxar a janelinha para o lado, que daí não vai ficar no teu rosto. A Uhum. janelinha que abre, tá? Mas não tem como te tirar de co-host. Agora a gente está vendo, pessoal. Agora a gente está Agora vendo o ficou mais pessoal, estão gostoso. chegando. Bem melhor, né? Porque todo mundo de câmera fechada fica menos gostoso, né? Sem Sim, dúvida. sim, Ai, sem coisa boa a dúvida. gente se olhando e eu não deixo de ser uma oportunidade de rever várias pessoas, coisa boa. Muito, muito Muito legal. bom, muito legal. Então vamos lá, vou ler um caso, vou tentar ler assim com bastante clareza e enquanto vocês vão anotando algumas coisas para depois a gente poder conversar. Então vamos lá. Uma família composta por 4 membros. Marina, 38 anos, enfermeira, que trabalha em regime de plantões hospitalares. Eduardo, 40 anos, administrador de formação, que atualmente trabalha como motorista de aplicativo, realizando corridas principalmente no período noturno. Lucas, 9 anos, estudante do 4º ano do ensino fundamental, e Sofia, 4 anos, que frequenta a mesma escola particular do irmão. A família procurou atendimento psicológico após encaminhamento da escola, devido a mudanças significativas no comportamento de Lucas. Nos últimos meses, Lucas passou a apresentar episódios frequentes de choro em sala de aula, dificuldade de concentração, queda no rendimento escolar e irritação com os colegas. A professora também observou que ele começou a evitar atividades em grupo e, em algumas ocasiões, afirmou não querer ir para a escola. Segundo o relato da professora, Lucas também descreveu sentir um aperto no peito durante o período escolar. Também diz para a professora: eu fico pensando que alguma coisa ruim pode acontecer com meu pai de noite no trânsito, sei lá, um ladrão. Diante dessas mudanças, a escola sugeriu que a família buscasse acompanhamento psicológico.
Os pais relatam que aproximadamente 8 meses antes do encaminhamento, ocorreu uma mudança importante na vida familiar. Eduardo perdeu o emprego formal que ocupava há vários anos. Desde então, passou a trabalhar como motorista de aplicativo, atividade que realiza principalmente à noite e que envolve longos períodos dirigindo pela cidade. Segundo o casal, essa mudança trouxe maior instabilidade financeira e alterou significativamente a rotina da família. A imprevisibilidade dos ganhos e o fato de Eduardo trabalhar frequentemente à noite aumentaram o nível de preocupação dentro de casa. Ambos relatam que, neste período, as discussões conjugais tornaram-se muito mais frequentes, muitas vezes relacionadas às dificuldades financeiras e à reorganização da rotina familiar. Lucas presenciou algumas dessas discussões. Os pais relatam que Sofia, a filha mais nova, é uma criança geralmente descrita como carinhosa e comunicativa, muito vinculada com o irmão mais velho. Nos últimos meses, Marina percebeu que Sofia passou a demonstrar maior necessidade de proximidade com os pais, pedindo para dormir no quarto do casal. Em algumas noites, e buscando com frequência o colo da mãe após ouvir discussões entre os pais. Embora não apresente dificuldades na escola, Marina observa que a filha parece ficar mais sensível quando percebe o irmão triste ou quando o clima da casa está mais tenso. Marina relata sentir que precisa carregar a família nas costas. Segundo ela, se não organizar todos os aspectos da vida familiar, horário das crianças, compromissos escolares, planejamento financeiro, as coisas simplesmente não funcionam. Ela descreve que ao longo dos anos passou naturalmente a assumir a organização da rotina familiar. Com o tempo, essa função foi se ampliando e hoje ela administra praticamente todos os aspectos do cotidiano doméstico. Ela gerencia as contas, planeja os gastos e acompanha o fluxo financeiro, já que é mais eficiente que Eduardo, segundo ela. Eduardo transfere seus ganhos para a conta conjunta e presta contas de todos os gastos que faz, referindo pouca autonomia, embora não perceba como mudar isso, já que Marina tende a corrigi-lo ou a criticá-lo com frases como: "Não era assim que eu tinha pensado. Você não me perguntou antes. Isso vai dar problema depois." Diante dessas situações, Eduardo costuma permanecer em silêncio ou se afastar. Afirma que prefere evitar conflitos e muitas vezes permite que Marina conduza as decisões. Duda ou Christopher, vocês estão com o caso aí? Sim, Continua para pegar um fôlego. Pode continuar? Duda, tu continua? Eu não tô Tá. com ele aberto, Cris. Não sei se tá com ele aberto. Mas eu Tá, posso então abrir aqui rapidinho. tomei uma aguinha, já deu. Frases como, né? Isso. Não era assim que eu tinha pensado, você não perguntou antes, isso vai dar problema depois. Diante dessas situações, Eduardo costuma permanecer em silêncio ou se afastar. Afirma que prefere evitar conflitos e muitas vezes permite que Marina conduza as decisões. Contudo, após acumular irritação por algum tempo, acaba tendo explosões de raiva durante discussões mais intensas. Nesses momentos, levanta a voz e afirma sentir-se controlado e tratado como alguém incapaz de tomar decisões. Após esses episódios, costuma se afastar emocionalmente, ficando mais calado ou dedicando mais tempo ao trabalho, muitas vezes prolongando suas jornadas no trânsito, permanecendo mais horas fora de casa. Marina relata que esses momentos são muito difíceis para ela. Afirma que se sente injustiçada, pois acredita que suas atitudes são motivadas pela tentativa de manter a família funcionando.
E aí o motivo que eles buscaram terapia foi que, apesar da intensidade dos conflitos recentes, ambos afirmam que procuram terapia porque reconhecem que a família está em sofrimento e desejam compreender o que está acontecendo na relação. Também expressam preocupação com os efeitos da crise conjugal sobre os filhos, especialmente sobre Lucas, cujo sofrimento começou a se manifestar na escola. E aí a família começa a terapia com a gente. Uhum. Agora vamos pensar juntos, gente, como ler, né, esses sintomas e as relações familiares, né? Acho que a gente tinha combinado que a Duda começava a puxar conversa e a gente ia compondo. Só Perfeito. queria fazer um adendo aqui antes da Duda Ah, começar. Quando a gente pensou no caso de família, né? Acho que é importante contextualizar para o pessoal também que num caso de família, né, embora não seja o tipo de demanda que mais chegue na nossa clínica privada, a gente sempre tem um entendimento de que quando eu atendo uma família, eu qualifico ainda mais o meu atendimento individual. Porque, né, primeiro que eu saio de um atendimento com um nível muito maior de complexidade, e isso me qualifica muito mais para o meu atendimento individual. Além do que um terapeuta sistêmico, invariavelmente, ao atender um indivíduo, tem uma noção de contexto, né? Da família onde esse indivíduo, da onde ele vem, o contexto onde é que ele está, né? Então, da família, compreender o indivíduo acaba sendo um exercício muito mais fácil para a gente, né? E nos qualifica na demanda que mais vem para a clínica, que é a demanda para terapia individual. Uhum. Exatamente. E é um caso que deve ter chamado a atenção de vocês por ter muitas possibilidades, né? A gente pode começar por diferentes pontos, o que é muito fantástico, assim. Então, a gente vai pensar na nossa avaliação clínica a partir das hipóteses, né? Que é quase como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça que a gente vai tentando encaixar, algumas encaixam, outras não encaixam, mas mais importante do que o encaixe por si só é a gente ter espaço e dinamismo para poder transitar, entender esse sistema que chega na gente, quais são os movimentos que a gente consegue fazer a partir disso, né? Então, o nosso exercício aqui vai ser criar algumas isso, hipóteses. Cris, Maria Elisa, que espera vontades de entrar também, me interromper, claro. e depois pensar em algumas intervenções, né? Mas acho que de largada, gente, tem uma relação temporal importante, né? A gente tem um menino que começou a trazer sintomas mais ansiosos num período muito próximo a essa demissão do pai. E a gente entende que, então, ele, de alguma forma, ele está comunicando essa ansiedade que está no sistema, mas mais do que isso, né? Ele cita que ele tem medo que algo aconteça com esse pai. E é um pai que está periférico, né? Que está num lugar, principalmente depois dessa demissão, né? Já que o lugar que ele ocupava nesse sistema era um lugar muito mais provedor do que de outras áreas, né? E a partir dessa demissão ele ocupa esse não lugar, e ele acaba então ficando num lugar de uma certa ameaça nesse sistema, né? E esse menino verbaliza isso então para essa professora. E aí, a partir disso, acho que a gente pode começar a pensar, até pela irmã, né, que também ali vai mais para a cama dos pais, está mais agarrada nessa mãe, quanto que o conteúdo dessa esfera do mundo adulto está chegando nessas crianças. E aí a gente já começa a pensar numa fronteira difusa entre esses subsistemas, né, entre o subsistema parental e o subsistema filial. E mais do que isso, eu acho que a gente também precisa ter um olhar e uma preocupação, até eu, Cris, a Maria Elisa, a gente estava conversando um pouquinho sobre o caso, com a Sofia, né? Que é a filha, porque eles vieram para a terapia trazendo a demanda do menino, do filho, eu esqueci os nomes, é Lucas e O Sofia, se não me engano. Lucas e a Sofia que a gente pensou. Lucas. E eles trouxeram, né, a demanda do Lucas e a situação do colégio, que trouxe uma maior visibilidade, mas a Sofia também está apresentando ali seu sofrimento, né? Quando ela começa a buscar segurança, então, na cama desses pais, ao mesmo tempo em que ela suaviza um pouco desses conflitos que estão ali na conjugalidade acontecendo, né? E como é comum isso acontecer, né? Seja quando a gente percebe que é uma fratria com duas crianças e essa família chega pelo viés do Lucas, né? Que tem a questão da aprendizagem, os comportamentos
né, que emergem na escola, mas não necessariamente que a criança que não é o paciente identificado, como a gente chama, né, ela também não está sob sofrimento. Então, quando a menor, né, busca a cama dos pais com uma frequência que não é só aquele conforto, aquele colinho que se busca, né, num final de noite, no início de manhã, ela também está tentando suavizar as tensões que existem na relação desse casal. Então, é muito comum e é um caso que para a gente, né, é muito daquilo que aparece em manual de livro quando a gente vai aprender, porque é exatamente assim que isso se dilui no sistema que está com algum problema, né? A gente diz hoje é uma família multiestressada, né? Submetida a níveis de estresse elevados, seja por uma crise financeira, os filhos com alguma sintomatologia e o casal completamente desconectado, né? E se a gente for pensar também na função regulatória do sintoma, né? Isso é uma das coisas que a gente também vai ver no curso, né, de pós-graduação, que é a função do sintoma e o que o sintoma está comunicando. A gente faz aquela brincadeira, né? Se o sintoma falasse sobre o que ele estaria falando, né? E na clínica, dentro da terapia de família, a gente atende as crianças junto com a família. Então, esse sintoma do Lucas que motivou a chegada da família para atendimento vai ser compreendido a nível das relações familiares. E uma das coisas que esse menino está fazendo é regular o sistema na medida em que os pais param de falar sobre eles, ou sobre as discussões, ou sobre o que a conjugalidade está precisando resolver, e se voltam para o menino. Então, a gente tem aí uma função regulatória do sintoma, né? Que é regular as relações familiares, desvia o foco como se fosse, né? E por isso, né, é tão importante também entender qual é o lugar que a Sofia está ocupando nessa família, e o quanto que a gente também tem que estar atento a uma possibilidade de uma triangulação, né? Porque no texto a gente tem que o Lucas está muito preocupado com o pai, e a Sofia busca o colo da mãe. E aí pode ser que eles, de alguma forma, comecem, né, a tentar ter um equilíbrio de um protege um, outro protege o outro, né? E isso vai ser perigoso para as relações, né, dessa família. Então, a gente foi para um lugar de entender a função desse sintoma, a gente entender o que que isso está significando nessa família, a gente olhar um pouquinho para esses filhos, né, para essa fronteira difusa entre os subsistemas. E se a gente está falando que tem conteúdo do mundo adulto chegando nas crianças, a gente precisa olhar para o conteúdo do mundo adulto, né? Eu acho que por isso que a sistêmica ela é muito fantástica, assim, que a gente tem um olhar muito diverso, e muito complexo. E aí, se a gente olha para esse conteúdo do mundo adulto, gente, uma hipótese bem importante é que possivelmente existiam já papéis muito rígidos, né, papéis parentais, conjugais. E com a demissão, com a crise, esses papéis ficaram ainda mais polarizados, né? Então, por um lado, a gente tem uma mulher que está cansada, que se sente sobrecarregada, que se sente possivelmente muito sozinha, né? Porque ela faz as coisas, ela carrega tudo nas costas, ao mesmo tempo em que me parece que também tem uma dificuldade em confiar no outro, né? Para poder assumir alguns lugares, né? E algumas tarefas. Aí a gente pode olhar para isso e entender o controle como uma estratégia que dá conta do medo, né? E a gente deveria se perguntar do que ela tem medo, né? O que ela teme que pode acontecer se as coisas não saírem da forma como ela espera ou de alguma forma ocupar esse lugar de ser cuidada. E aí tem uma questão bem importante que é a gente entender qual foi a história dela, né? Como ela aprendeu a se enxergar, como ela foi cuidada, como foram essas relações, inclusive o papel de socialização das mulheres, né? Que muitas vezes passam por esse espaço de serem perfeitas, né? De fazer pelo outro para poder ter valor, né? E o quanto que de alguma forma isso pode estar aparecendo nessa dinâmica desse casal. E aí, por outro lado, a gente tem um parceiro muito mais periférico,
que me parece que tem o desejo de ocupar um lugar. Então, ele traz a queixa, né, que ele gostaria de estar ocupando, ao mesmo tempo em que ele desiste. E aí ele engole, 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 até que ele explode. Né? E esse, E aí eu e acho esse padrão, a gente tem aí uma circularidade nesse padrão, né, de complementariedade. E é tão interessante a gente poder também, na terapia de família, em algumas situações, depois quando a gente, né, trilhar o caminho de como trabalhar essa família, a gente também vai ver a necessidade de, dentro do processo terapêutico, já caminhando para a gente poder ir falando sobre o processo terapêutico, né? Algumas sessões com a família toda, abrindo o processo, né? E dentro do trabalho do processo terapêutico, a gente identificar a necessidade de algumas sessões com a parentalidade para trabalhar essa conjugalidade interferindo na parentalidade, né? Então, em algumas situações, a gente vai desenhar o processo terapêutico com essa possibilidade de trabalhar subsistemas. Por isso que no pós-graduação a gente avalia que nós temos, então, vamos dizer, habilidades técnicas para poder trabalhar o indivíduo, a família e o casal. Mas a gente vai fazer esse desenho terapêutico de acordo com essas hipóteses relacionais que nós estamos levantando agora, né? Convido vocês a gente avançar para pensar no de como trabalhar esse caso, né? A Duda falava antes, né, do quanto que a gente, quando a gente fala em atualizações, né, não só em temáticas que hoje chegam muito na clínica, que essa aqui não é uma temática assim, não tem nada de tão novo assim na temática, mas tem na nossa forma de fazer, Isso. né, o fazer psicologia, o fazer como psicólogos, terapeutas de casal e família, ele realmente precisa de uma atualização quando a gente hoje, né, como a Marilisa estava falando, a gente tem um arsenal de recursos de cada uma das escolas que a gente aprende, que a gente exercita, né? Mas esse arsenal de recursos de diferentes intervenções que eu posso usar, ele também vai de acordo com os recursos e aquilo que eu vou suscitando nessa família. Então, a gente pode, desde intervenções mais estruturais, como a Marilisa falou, né? Separa subsistemas para trabalhar diferentes competências que são restritas à funcionalidade daquele subsistema, né? Muito além disso, a Duda falava sobre papéis, e esses papéis a gente herda, e muitas vezes são legados que a gente nunca quis ter, né? O próprio gênero é o legado que a gente já nasce predestinado a um montão de coisa, né? Então, esse legado muitas vezes a gente encontra em aspectos de família de origem e em questões transgeracionais. Então, quando a gente pensa nesse casal que se retroalimenta e perpetua um sintoma entre eles, né, polarizando papéis em que ela só consegue, né, cuidar da gestão familiar, controlar, fazer a gestão da vida doméstica e esse marido é periférico, quanto mais o sintoma entre eles e quanto mais a crise aumenta, mais a polarização vai distanciando esse casal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa intervenção estrutural, né, mais simples, mas não menos impactante para essa família, e a gente delimita, né, principalmente como uma primeira intervenção que venha proteger os filhos desse conteúdo. A gente avança dentro dessa mesma intervenção, colocando eles diante desses legados que vieram de uma família de origem, né? Então, muitas vezes a gente diz em sistêmica que o problema está na geração de cima. E embora o nosso foco seja o aqui e o agora, ele aparece com outra roupagem na nossa vida cotidiana, né? Então, muito provavelmente, esse casal vai conseguir desfazer essa retroalimentação quando eles estiverem em contato com papéis que eles herdaram antes de se conhecer. Porque não ganha esse nível de crise quando não é uma tendência que a gente tem que já vem de um outro lugar. Romper com esse papel não é só romper com a dinâmica conjugal, é entrar em contato com o rompimento com a família de origem. Muitas vezes
que nos validou nesse lugar, que nos deu legitimidade de vida nesse lugar, né? Então, por isso que E não é tão Cris, simples. se tu me der licença, assim, eu acho que é muito bonito porque há uma reparação, inclusive histórica e social, né? Porque nesse caso aqui há um homem mais permissivo, né? Que possivelmente não ocupou um lugar de se responsabilizar ao longo da vida, que talvez se sinta insuficiente. E essa mulher que é cuidadora, poder fazer isso é uma reparação dessa mulher ser cuidada, né? Sendo quem se é. E dele ocupar um lugar também de cuidador, né? De poder ter uma postura ativa afetiva, conectada emocionalmente. Então, eu acho muito magnífico poder, assim, entrar em Uma coisa que eu contato. acho interessante da gente também agora retomar, né? Pensando de que uma das coisas que eu faria seria, nas primeiras sessões, atender a família inteira, para que realmente a gente pudesse ter uma oportunidade de entender o sistema na tua frente funcionando, né? Quem fala com quem se expressa de que forma. E nós podemos, nessa primeira sessão, recebendo a família toda, ter a nossa sala preparada com objetos lúdicos, com brinquedos, com papéis, e cada pessoa da família ser recebida, né, com uma linguagem própria que vai poder se expressar. E muitas vezes o início do processo pode ser uma pergunta fazendo a roda se apresentar, por exemplo. Né? Então, a gente vai também tendo na primeira sessão o objetivo primordial, que é o vínculo, de poder receber cada pessoa, né, da família com o seu jeito. E muitas vezes a pergunta que abre essa primeira sessão é: me conta de ti, vamos logo na sequência conhecer o que trouxe vocês aqui, mas antes deixa eu conhecer cada um de vocês. E a gente poder fazer uma abertura onde cada um se expressa, onde cada um fala de si, e assim a gente entra numa aproximação, olho no olho, baixinho, com cada criança, né? Porque a criança ela vai ser explorada também nas suas competências, né? A ideia da criança como recurso terapêutico também, né? Quis falar dessa ideia das primeiras sessões, a gente, né, colhendo essa família na nossa vinculação. Lá. Eu não sei se a gente falou no início, né? Mas é quando a família chega, né, com toda essa demanda, né? E a gente vai fazer essas primeiras sessões de acolhimento que a Maria Elisa falou, né? Essa avaliação clínica da família ou do indivíduo ou do casal que a gente faz, invariavelmente a gente vai chegar numa crise, porque as crises, né? E hoje falar em crise enfim, né? É muito oportuno falar em crise nesse momento, porque, enfim, sempre existem crises, sejam elas verticais, aquelas típicas, sejam as crises horizontais, que é aquelas, né, da nossa vida, com as passagens do ciclo vital. Então, muito improvável que uma família chegue para uma terapia se não está passando por uma crise. A crise, nesse caso, especificamente que a gente trouxe, foi a crise da perda, né, das finanças, o desemprego do marido, né, que eclode numa baixa de rendimentos, e aí ele também, né, tem outras perdas em relação a o momento da carreira, da vida desse homem, que ele deveria estar no auge da sua potência como provedor, né, junto com essa esposa. Então, quando eclode essa crise, a gente precisa revisitar a maneira como essa família lida, né, em termos de recursos de resiliência, e isso a gente vai chegar de novo nesse indivíduo. Então, quando existe uma crise e a família, com os seus recursos, com a sua resiliência, e olha que as famílias têm recursos, né, elas conseguem ultrapassar a crise, porque elas ressignificam a nova fase, a gente tem um ajuste no sistema. Só que, em geral, nas crises, as pessoas se recolhem por causa daquilo que a Duda estava falando, né? Eu estou sob ameaça, Então, eu estou sob a iminência de perder um lugar de mundo para ir para um outro lugar de mundo. E, necessariamente, fazer a transição de uma crise para uma outra situação, um outro cenário, é ter que abandonar algo. Então eu tenho que viver um luto simbólico, uma perda,
e eu tenho que perder um lugar de pertencimento. Imagina toda uma família vivendo uma crise. A gente amplifica isso por quatro. Então, abandonar um lugar, ainda que ele não seja mais saudável para mim, né? Para poder iniciar um novo, também é fazer uma transição muito complexa, né? Dentro do ciclo vital. Sem dúvida. E o quanto também essas transições, né, elas vão ser gradativamente tratadas, né, na terapia, e a experiência que a terapia propicia de novos diálogos, novos olhares, olhando o fenômeno de outros ângulos, né? Então, cada encontro terapêutico, ele também é uma experiência. Por isso que a gente diz, né, o quanto esse diálogo no contexto terapêutico convida a novos olhares, né, e novas narrativas, onde a família vai entendendo que aquelas narrativas saturadas de problema podem ser ampliadas com novos olhares. Então, o terapeuta familiar, ele também usa muitos momentos de jogos, de arte, de teatro, de pintura, de brinquedos, usa o humor. Então, são possibilidades também da família poder se reconhecer numa nova dinâmica de diálogo também, né? Então, isso vocês vão ver dentro do curso de pós-graduação, várias técnicas que a gente utiliza como experiência, né? E experiências que vão trazendo, então, segurança, né, para esses filhos, para se sentirem conectados com esses pais, ao mesmo tempo em que, como a Maria Elisa falou, a gente também vai ter espaços para trabalhar a segurança desse casal, né, esse casal conjugal, esse casal parental, né, para que se acesse a dor, mas ao mesmo tempo em que tem dor, tem valores e coisas que são valiosas, né? E aí, por Exato, todas essas vias, né, não só do verbal. muito bom. Gente, fiquei pensando da gente agora abrir para conversar com vocês, perguntas, o chat já veiculou algumas perguntas. Vamos poder dar uma olhada para isso? Maria Elisa, eu acho que uma coisa só antes de abrir, é Claro. importante da gente pontuar como uma característica da formação, né, que a gente oferece na Sim. sistêmica, que também é um recurso que eu sinto, às vezes, em desuso, em vários, né, de várias formas, né, quando a gente acompanha os profissionais. Um é o uso da coterapia, né, que quando a gente Exato. atende uma família ou um casal, né, a coterapia também é uma parceria e dentro de um atendimento que possibilita, para além desse espelhamento que a gente faz na coterapia com alguém que a gente vai trabalhar junto, também nos possibilita trabalhar com todos esses aspectos verbais e não verbais, fazendo esse revezamento, né, de quem vai estar mais atento a determinadas nuances, né? Porque a gente vive numa sociedade que hipervaloriza o verbal, mas que perdeu um pouco a leitura do não verbal, que tanto comunica, né? E um outro aspecto que a gente trabalha muito na pós é a percepção de que o terapeuta, né, com as suas ressonâncias, com as suas questões de self, é, ele é a principal ferramenta do seu trabalho. Assim como um paciente vem para a terapia, né? Porque ele tem um ponto cego na própria vida, ele precisa de ajuda para revisitar e entender o que está acontecendo com ele. Quando a gente faz o trabalho de self, né, e estimula fortemente a terapia dos terapeutas, a gente está falando, né, de uma base segura onde esse terapeuta se assenta. Porque de nada adianta eu usar bem a teoria e a técnica se eu não sou estável no meu self, porque tudo isso passa por mim. Então a gente faz um trabalho de self bem profundo, porque esse terapeuta é o primeiro cartão de visita antes da terapia começar, né? Então precisamos de uma terapeuta, de um terapeuta com um self fortalecido, né? Muito bem, pessoal. Eu acho que seria bem importante da gente poder agora conversar e ver que aspectos chamaram a atenção, reflexões, curiosidades que vocês possam ter. Vamos Já tem poder. perguntas aqui. Quer que eu leia? Ai, sim, Adri, obrigada. Tá, aí a Thaís está dizendo assim, ó, um ponto que me chamou a atenção foi o aspecto financeiro na vida do casal.
como ele é trabalhado de forma individual e conjugal pela família, pois é um dos temas principais que gerou a crise. Uhum, muito bem. Aqui a gente entra num modelo também ecológico, se a gente for pensar, onde esse sistema macro também vai ser examinado no sentido de como era a vida profissional e financeira desse casal, quais são as situações que levaram a esse desemprego, quais são os recursos que eles tentaram antes de optar pelo aplicativo, como surgiu essa possibilidade na vida deles, imaginam que isso é temporário ou mais, né, a médio prazo. E muitas dessas situações a gente poderá fazer a conversação com as crianças presentes, entendendo também a intensidade do conflito, a intensidade naquele momento, até porque a gente sabe que muitas vezes as crianças escutam em casa e com a mediação do terapeuta daquele assunto, a gente pode também organizar essa fala de compreensão. E como a gente tem dentro do processo terapêutico algumas sessões em que a gente vai trabalhar com o casal, aí a profundidade vai se dar em outra direção, com certeza. E se eu pudesse só acrescentar rapidinho, a gente olha para um lugar de que o dinheiro não é o dinheiro pelo dinheiro. A gente precisa entender qual é a função desse dinheiro também e como isso impacta a crise, né? Porque nessa família que um pai era periférico e que a função dele ali era restrita basicamente, né, a prover o lar, perder essa função, não conseguir estar ocupando esse lugar, em alguma medida é sentir que esse papel dele está prejudicado. E aí vai ter vergonha, vai ter uma série de outros atravessamentos, dependendo de como ele foi se enxergando e se vendo na história de vida e na família, né? Então a gente precisa trabalhar a função também e como eles se colocam nesse sistema. Exato. E a transgeracionalidade também do mundo do trabalho, né, nessa família, porque pode ter também toda uma situação aí de uma crise que a gente identifica como a crise de desvalia, né? Que é quando a pessoa começa a se sentir também desvalorizada. E muitas vezes a gente trabalhando o genograma, tendo também como foco, né, as relações e as relações profissionais, a gente também pode estabelecer aí algum papel familiar ligada à profissão e ao dinheiro enquanto metáfora de poder, né, e de realização dentro da transgeracionalidade, bem rico e bem importante. Obrigada pela pergunta, a gente conseguiu trilhar um bom caminho aí. Muito bom mesmo, acho que vai costurando, né, os aspectos. Bom, tem outra pergunta aqui da Marina. Como vocês conduziriam se os pais viessem buscando terapia diretamente para o Lucas ou para a Sofia, focando em seus sintomas? Seria possível a terapia somente das crianças? Em que situações? Querem começar? Eu digo que isso é o que mais acontece, inclusive, né? Esse nosso casal aqui, ele é muito queridão, assim, porque eles já perceberam que a família estava em sofrimento e que todo mundo precisava de terapia, né? Mas o clássico não é esse, né, gente? Em geral, os pais entendem que o sintoma é típico e único exclusivamente da criança, né? Aí, um aspecto que, para além da teoria, né, é uma habilidade e uma consideração que a gente faz, a gente acolhe a maneira como a família lê o sintoma, né? Em hipótese alguma, a gente invalida a leitura que a família faz, porque se a gente invalidar e dizer, não, não é por aqui, eles não ficam no atendimento, né? Então, essa habilidade muito sutil é aquela, né, de que a gente acolhe a maneira como eles lê o sintoma, né, e vamos trabalhar nesse foco sempre levando à ampliação. Então, o contorno que a gente vai dando para o processo terapêutico, ele é tão sutil que nós não precisamos dizer que o sintoma não é da criança e é da família. Isso é uma coisa que vai acontecendo dentro do processo terapêutico. Quando a gente vai, né, pelas perguntas, pelas hipóteses que a gente vai questionando, porque a hipótese é uma microintervenção. A gente vai conduzindo essa família a ampliar suas percepções e vai fazendo com que eles percebam, né, que o problema não é exatamente onde eles imaginaram que estava inicialmente.
Então, essa é uma questão muito sutil da nossa habilidade de ir conduzindo o processo, sem nunca invalidar a maneira como a família compreende o sintoma e, em hipótese alguma, tudo que a família já tentou fazer, porque eles não chegam sem ter tentado nada, né? E essa validação é fundamental para aquilo que a Marilisa falava, que é a construção de um vínculo. Nenhuma família, né? Eu acho que nenhum paciente vai se deixar tocar por nós, se sentir julgado, se não se sentir acolhido naquilo que já fez, naquilo que já tentou, né? Então, antes da terapia começar, embora isso já seja terapia, a gente precisa criar um ambiente seguro, de muita validação, né? Tem mais uma questão da Adriele. Muito bacana, mas tem uma curiosidade. Em algum momento essa família é atendida apenas como o casal ou apenas as crianças? Existe alguma hipótese que leve a essa dinâmica? Hum, Sim, Sim. no próprio processo terapêutico, né, de atendimento familiar, a gente vai poder pensar em sessões com subsistemas, né? Muito pela escola estrutural, assim. Então, eu posso fazer sessão com a família toda, eu posso, daqui a pouco, entender que seria interessante uma sessão só com o mundo adulto, então, trabalhar questões ali que dizem respeito à parentalidade. Eu posso pensar também, então, em fazer uma sessão com os irmãos, né, para trabalhar essa fratria. Eu posso pensar em fazer daqui a pouco o pai e a filha. Então, sim, a gente consegue ir jogando conforme a gente vai sentindo necessidade. Uhum. Baseado nessas hipóteses, né? Então é como se fosse todo essa resolução do processo terapêutico é baseado nessas hipóteses e experiências que a gente quer oferecer. Agora, também é comum que a terapia de família se trabalhe a família como um todo, né? Mesmo fazendo esse processo terapêutico com algumas sessões com subsistemas, é comum, em algumas situações, então, derivar para a terapia de casal. Eu poderia, como terapeuta, eu sempre faço assim com as mãos, quem é meu aluno conhece, do grande para o pequeno, né? Eu posso fazer uma derivação da terapia de família para o casal, em termos de acordo, né, com o casal, novos objetivos terapêuticos. Mas eu não costumo fazer isso. Teoricamente eu posso, mas eu não costumo fazer. Eu encaminho para o colega o casal. Por quê? Porque eu fico então com a porta aberta para essa família voltar como família, tendo a possibilidade de acompanhar em outro momento, né? E a vinculação desse casal começar como casal com outro terapeuta, avaliando também nesse momento um novo vínculo com aquele casal. Então a gente vai também estudando e entendendo vantagens e desvantagens nessas situações dos encaminhamentos, né? Mas a gente não pode fazer o contrário, do pequeno para o grande. Não posso começar um atendimento individual e derivar para casal ou derivar para família, né? Por isso que eu faço assim com a mão, que ajuda a entender. Acho que o Cris quer falar. Não, eu fiz assim, ele leu uma mão aqui, na verdade. O Zoom é inteligente, né? Mas já aproveitando que me meti aqui, gente, uma coisa também que eu acho que é importante, que é eu não sei se é uma postura única e exclusivamente sistêmica, né? Mas a gente está falando em atualizações, e uma coisa que a From Walsh traz muito nesse último livro que ela lançou também, é a importância de nós permanentemente revisarmos o nosso olhar. Porque quando a gente recebe uma família multi-estressada, né, com vários fatores de estresse de diferentes ordens, a gente pode enxergar só psicopatologia e adoecimento. Mas a gente também pode saltar, né, arrancar lá do núcleo as forças, a resiliência dessa família. Então, né, depois ali da década de 90, quando vem as terapias narrativas, as abordagens mais contemporâneas, a postura desse terapeuta é aquela postura de alguém que entende que a minha maneira de olhar molda o sistema que eu estou olhando. Então, se eu quiser olhar só patologia, adoecimento e problema, eu vou encontrar só isso, né? Agora, se eu conseguir saltar para fora os recursos, essa família também vai ter um espelhamento de coisas que eles não enxergam. Então, a gente tem que estar sempre muito atento, assim, à nossa visão de mundo, né? A maneira como a nossa lente teórica
passa pelo nosso self para que a gente, né, transforme isso na nossa prática. Se a gente não tiver, esse cuidado de questionar nossa forma de olhar, a gente também vai moldando o nosso atendimento e os resultados têm uma relação direta com a nossa subjetividade também. Então, a importância da supervisão, né, e da gente trocar, porque senão a gente fica, né, dentro de uma coisa muito homogênea, assim, né? Muito bem. Gente, eu acho que vamos agora concluindo, né, até em função do nosso tempo, mas também queria contar para vocês o quanto Para aí, foi Maria nossa. Elisa, Ah, diz. desculpa, tem uma última pergunta rapidinho, que eu acho que é Ah, bem é? curtinha. Tá, Pode tá ser bem. a última? Pode. Da Annelise. Teria uma previsão mínima de quanto tempo eles seriam atendidos? Como identificar que o processo está encerrado? Boa pergunta. Boa Boa pergunta. pergunta. Aqui a gente entra numa ideia de co-construção, né? Então, dentro do processo terapêutico, a gente vai co-construindo e entendendo esses objetivos terapêuticos, avançando. Então, vai havendo aquela ideia do que a gente já alcançou, como eles percebem o que alcançaram, né? E vai havendo uma co-construção. Mas essa pergunta acontece, né? A família chega e pergunta, né? Quantas sessões, como funciona? Os atendimentos, eles, na maioria das vezes, eles são atendimentos quinzenais. Então, a gente costuma chamar a terapia breve e longa, né? Que ela é longa no tempo, mas ela é breve no número de sessões. Então, eu costumo dizer que a gente vai periodicamente avaliar esse tempo, como se a gente, a cada, sei lá, brincando com o número, a cada 10 sessões a gente para e pensa no processo, pensa no vínculo, pensa como as coisas estão acontecendo, pensa no dinamismo. E aí a gente vai co-construindo, né? E aí, quando a família aperta muito e diz, mas quantas sessões, né? A gente fica com essa ideia da reavaliação. Mas pela minha experiência, né? Maioria dos processos terapêuticos a gente fica em torno de 30 sessões, dentro desse período quinzenal. Por isso que é chamada de breve e longa, né? Embora ela tenha que ter um dinamismo um pouco diferente da terapia individual, né? Isso. Porque senão também a gente metacomunica para essa família que fica eternamente em terapia que eles não melhoram. Então, essa metacomunicação tão sutil é importante trazer uma previsibilidade, porque nenhuma família está livre de problemas e não é esse o objetivo, né? O objetivo principal de um processo terapêutico não é eliminar os problemas de todos da família, mas é trazer com que eles saibam se comunicar, saibam resolver problemas, saibam extrair, né, as suas forças e reconhecer, né, a cooperação do sistema, a coesão. Então, ela é um pouco diferente da individual, justamente porque em algum momento a gente tem que dar alta para essa família ir para o mundo e pôr em prática, né, esses recursos que a gente revisitou e reforçou no processo terapêutico. Isso mesmo. Muito bem, gente. Foi um prazer a gente poder também, né, fazer essa roda de conversa. Obrigada pelas perguntas. Foi uma forma também da gente acompanhar, né, as reflexões de vocês. E fica o convite, né, para o nosso curso de pós-graduação e aperfeiçoamento também, dentro da abordagem sistêmica. Vai ser um prazer recebê-los dentro desse estudo de reflexão, né, dos atendimentos individuais, de família e de casal. Foi um prazer estar com vocês. Agora eu passo a palavra, então, para o Marcelo? Só queria também agradecer muito. A gente agora vai ter o sorteio, né? O Marcelo vai informar aqui. Pessoal, coloquem o nome, porque quem tiver só com o primeiro nome não vai poder participar, tá? Tem que estar nome e sobrenome embaixo da janelinha. E eu ia complementar o que a Maria Elisa falou do curso, porque para quem já conhece o CEF, sabe que o CEF, então, né, tem a base sistêmica desde o início, há 36 anos. Então, é um curso que já tem, né, enfim, muitas pessoas acho que já conhecem, tem todo um reconhecimento,
E sábado agora começa a turma 100, a 100ª turma. Tem gente aqui, pessoal, não adianta botar o nome no chat, tem que botar embaixo da janelinha aqui, onde está o nome de cada um, tá? Para participar do sorteio. E eu estou vendo aqui muitos alunos e ex-alunos, né, que fizeram parte aí das outras 99 turmas anteriores. Talvez alguns aqui que vão iniciar, tem o pessoal de Cuiabá, onde a gente também vai ter uma turma nova em breve. Então, estamos muito felizes. Não, E eu botem o acho, nome. Hum. rapidinho, rapidinho. Mas eu acho, pegando a tua fala, eu acho muito bonito ver o curso também se transformando ao longo do tempo, junto com a nossa sociedade, né? Porque a gente teve que fazer, foi muito difícil, gente, limitar o caso, a gente estava aumentando, mas a gente vai ter famílias multiespécies e como os pets vão influenciar na dinâmica, as pets, né? O uso de mídias. Então, tudo isso se atravessa na compreensão clínica, né? E eu acho bonito ver o curso se transformando ao longo do tempo. Hoje já é bem diferente de como era na minha época, Exato. junto, né, com as atualizações. Tudo bem. Certo, então, pessoal, eu queria também dizer, né, que eu estou à disposição. Meu contato ele está ali no chat, né? Para quem não me conhece, muitos roxinhos aqui eu já conheço, já atendi, tive a oportunidade de matricular algumas pessoas aqui também. E eu estou com uma campanha especial para essa turma que vai iniciar no sábado, então eu quero apresentar para vocês. A gente pensou com muito carinho. Quem está participando aqui vai ter um desconto especial, tá? Então pode me chamar lá, conversar comigo que eu vou estar passando para vocês e tirando alguma possível dúvida também que tenha sobre o curso, enfim. Agora eu vou pedir a ajuda do Léo para que a gente possa fazer o primeiro sorteio de hoje, pessoal. Nós vamos fazer 4 sorteios, tá? Vão ser 2 bolsas de 50% para o nosso curso de aperfeiçoamento em sistêmica. Então, 2 pessoas vão ganhar 50%. E vão ser 2 cursos gratuitos também. Vão ser 4 sorteios. Certo, Léo? Vamos sortear o Certo. primeiro o curso gratuito de 4 horas online. Aqui toda a lista dos nomes, né, todos os participantes. Vamos lá. Quem será o ganhador? Quem será o ganhador? Letícia. Letícia, dá um Letícia oi está por para aí? validar que tu está aqui ainda. Letícia está por aí? Letícia Tessari, está Dá um oizinho ali no chat. aí. Uma, Está por aí, Letícia? duas. Aham. Aí, parabéns. Acho que não Letícia, tá, Letícia. não, ela já chamou. Tá? Tu Ah, pode, ela tá isso, aí. Tá. tu pode entrar em contato comigo ali no chat, tá? No meu WhatsApp que está aqui no chat, tá? E aí eu vou estar passando para ti o que que tu, as opções de curso que nós temos para te poder escolher e nós vamos estar liberando teu acesso. Parabéns. Ah, de novo. Parabéns. Vamos para o segundo ganhador ou ganhadora. Agora, Um curso gratuito de 4 horas. Maria Dias. Maria Maria Dias. Dias. Por aí, Maria. Maria. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não está. A Annelise já está avisando, não está. Passei de novo, Marcelo. Sim. Pessoal, qualquer dúvida de curso, podem me chamar ali no WhatsApp, que eu vou O esclarecer pessoal para está vocês. perguntando aqui se tem curso de orientação parental dentro do curso de sistêmica, currículo novo. Tem esse conteúdo. Marivane, estou aqui, o meu áudio está fechado. Sim, o áudio de todo mundo está fechado, Marivane, mas põe a sua dúvida aqui no chat. Adriele. Só um Adriele minutinho. Martins. A Marivane Dias, ela não, é Maria Dias o nome, não é Marivane, não é para ti, Marivane. Acho que ela É confundiu o nome. Maria. Isso. Ah,
será que ela alterou o nome depois que a gente colocou? Hum. Pois é. Hum. Tá, se for ela, vocês verificam, a Adriele também ganha o curso, Tá bom. Adriele, tá? você está aí? Ah, parabéns. Então vão ser três cursos, então. Um para Letícia, a Isso, Marivane e a Adriele. As três me chamem ali no WhatsApp isso, as e eu vou três estar fazendo ligação para ganharam, vocês. tá. Parabéns. O Agora áudio vamos. de todo mundo tá fechado, pessoal, só via chat. Isso. Agora vamos para o primeiro grande sorteio da noite, uma bolsa de 50% no nosso curso de aperfeiçoamento em sistêmica. Vamos lá. E o grande ganhador Quem será será? Quem será? Que Pisse. Luciele. ela já tem curso, a Jussiele, tenho quase certeza, ela é de Cuiabá. Se é a mesma que eu estou pensando, ela já fez a pós, é aluna nossa de Cuiabá, saudade, guriazinha. Ela já fez a pós, então aceita outro curso. Tá, a gente... Vou ter que pensar agora. vamos pensar. Tá, mas igual a gente vai sortear essa bolsa de Saudades. novo. Vamos Isso. Vai lá, lá. Léo. Quem será? Quem será? Depois tu me chama, Gisele, que eu vejo. A Dani. Daniela Daniela. Rasquim. A Dani Raskin. Por aí, Dani. Tá aí, Dani. A Dani é daqui de Porto Alegre, podia fazer a pós. Dani, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos Será que lá. vai Marcelo, ser? vamos dar. Tu pode dar um curso online para a Jussiele, tá? Tá. Vamos Falando em lá. curso Eu acho que a online, sei que Dani não é não o tá aí, caso que da pena. Gisele, mas a gente lembrar Tá aí. do aperfeiçoamento, né? Que é online. Isso. Isso, aperfeiçoamento online. A Daniela, acho que tá aí. Coloca oi ali no chat, Dani, se tu tá aí, porque acho que ela mandou um joinha, mas precisa confirmar se tá aqui. Dani tá por Dou-lhe aí? uma. Dani. Ela tá online, tô vendo aqui o nome dela. Ela botou Então uma tá. mãozinha, acho que ela não está conseguindo Temos uma colocar ali no ganhadora. chat. Coloca um oi ali no chat, Dani. Vamos sorteando o segundo nome, que vai Tá. ganhar 50% de desconto, meia Uhum. bolsa, e aí tem mais um tempinho para ver se ela se pronuncia. A Cláudia. Cláudia também é de Cuiabá e também tem pós. Tá disputado. Ai, nossas alunas Pessoal, é queridas aqui. fiel. Ai, a Dani tá me mandando mensagem aqui, que pelo WhatsApp. Não sei mexer no Zoom, tá? Ela tá aqui. Tá bom. Parabéns, Dani, tu ganhasse um aperfeiçoamento em metade, meia bolsa para o aperfeiçoamento em sistêmica. E a Cláudia já fez, então pode dar um curso online também para a Cláudia, e aí Certo. sorteia Vamos sortear outro sortear então, uma Léo. meia bolsa, isso. Porque para quem já tem a pós, não faz sentido. Uhum. Adorei ver o pessoal aqui. Ah, só nome não dá. Só Fantástico. nome não dá, gente. A gente avisou aqui, porque deve ter mais de uma Ana. Vamos lá, de novo. Agora vai, eu acho que agora vai. O nome e sobrenome, gente. Aline Ramos. Aline Aline Ramos. Ramos. Por aí, Aline. Aline Ramos. Você está aí, Aline Ramos? Oi? Aline.
Venha buscar seu prêmio. Acho que a Aline foi descansar. Então tá, vamos de Só, já novo. tem o pós, tem como fazer aperfeiçoamento? Já tem pós em sistêmica, Rosemary? Nos chama ali naquele WhatsApp para conversar com o Marcelo, Isso. porque daí a gente vê a tua situação particular. A Tá, Rose depois a também é gente da pode. última turma de Cuiabá, Adri. Eu Gabriela, vou passar. Gabriela Ving, não é nossa aluna da FACEF? Qual Whats? Eu Coloca vou o botar ali. Whats ali de novo. Uhum, já estou colocando ali de novo. Ah, a Gabriela está inscrita na pós. Vai ganhar um curso online, Gabriela. Nós vamos nos ver sábado, turma 100. Ah, ela já está na nossa Coisa turminha. boa. Tá, vamos mais uma vez. Vai, Alguém Léo. vai ser sortudo ou sortuda de ganhar meia Tem bolsa 65 pessoas no ainda. aperfeiçoamento. Ah, a Gabriela já respondeu. Gilmara Lima. Para aí, Gilmara Gilmara. Lima. Gilmara, venha buscar seu prêmio. Já fez pós? Ah, claro! Aqui em Porto Alegre. A Vai Gilmara, ganhar me um curso lembro. online. Vai ganhar um curso online. Depois eu passo as Uau! opções lá. Me chame no WhatsApp que eu vou passar as opções para Isso, vocês. tem vários cursos bem legais online, de 4 horas, muito bons, várias temáticas. Uhum. Vamos lá, Agora, né? eu acho que agora vai. Luana Guedes. Luana Guedes. Luana Guedes. Para aí, Não Luana. lembro desse nome. Ah, ela Diga. já colocou ali. Ah, parabéns, Ê, Luana. Parabéns. Que bom. Então tá, pessoal. Me Muito chama no WhatsApp. obrigada a todos e todas. Lembrando também que agora em maio nós temos o congresso, o quinto congresso CEF-FACEF em Gramado. Maravilhoso, com maravilhosos palestrantes, temas bem diversificados e participem. Beijo grande, Tchau, obrigada, pessoal. trio Obrigado. maravilhoso. tchau. Obrigada, Obrigado, Marcelo, Léo, pessoal. Tchau, tchau. pessoal. Tchau, Boa gente. noite. Beijos. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.